Boa tarde, pessoal. Hoje é 6 de novembro de 2025, 17h35. Estamos aqui estudando hoje o item 2.2, a organização totalitária. Vai da página 499 a 527. A gente fez uma troca, a Rosa vai ficar para a semana que vem. Teve um problema no notebook dela. Vamos puxar coletivamente hoje, tá? Tá, Nazaré? Boa tarde. Tá, Mariana? A Rosa teve um problema no computador. Vamos facilitar coletivamente. Alguém quer puxar? Porque senão eu vou no meu profissionalismo, gente. Fica um lugar meio monótono da minha parte. Alguém quer puxar? Quer facilitar? Então tá, eu Ah, vou eu acho, facilitar. eu acho que eu não dou conta. Vamos fazer junto. Dá para ir junto. Vamos nos virar nos 30, né? Então aqui o tema é organização totalitária, que vai da 499 a 527. Enfim. Primeiro, assim, eu fico impressionado como a Arendt consegue enxergar, né, essas nuances, né, em tudo quanto é lugar, né, que ela vai deslocar do que ela tinha trabalha no item anterior, que era a questão de conteúdo ideológico, os slogans de propaganda, a questão dessa propaganda propriamente dita, e vai mostrar como essa organização se estruturava, né, do ponto de vista da organização totalitária, em contraponto a certas organizações mais ditatoriais, né? E isso é que, gente, durante muito tempo eu achei que ditador e totalitário era quase sinônimo, né? A gente fala que o ditador é totalitário, ou que o totalitário é ditador. E ela nos ensina de que pode piorar, de que pode piorar. Assim. E aí ela faz algumas distinções, né? O movimento totalitário, ele realmente leva a sério a sua propaganda. E essa seriedade se expressa muito mais assustadoramente na organização dos seus adeptos, na liquidação física dos seus oponentes, né? Existe uma organização entre os adeptos, que é o que ela vai mostrar, de forma que organização e propaganda, e não o terror e a propaganda, não é simplesmente perseguir, é uma certa forma de organizar na articulação com a propaganda que vai ser o eixo da organização totalitária, né? É a partir de um eixo que ela vai destacar, que são organizações de vanguarda, né? Que é esse elemento que é como se abrisse a frente da sociedade para o movimento totalitário, né? Numa articulação onde haveria um núcleo mais interno, né? Mais de identidade do partido totalitário, e os simpatizantes que dariam um toque um pouco mais suave, né? Embora aderissem as premissas do partido, não as viveriam de uma maneira integral no sentido de intensa, né? 24 horas por dia como simpatizante, que tem uma vida, entre aspas, mais normal, enquanto que o núcleo duro seria o desses os que estariam mais identificados ao líder, né? E aí ela faz uma distinção que eu acho muito rica, né? Que é num princípio de liderança. Nem todo princípio de liderança necessariamente é totalitário, né? Quando se fala de uma liderança, no sentido geral, né, você pode ter uma liderança e ter uma hierarquia de funcionários, onde há disciplina, onde há respeito, onde há responsabilização, onde há uma regulação pela lei, né, onde existe uma relação de autoridade, existe uma hierarquia de poder, mas ainda subsiste um modelo, digamos, mais impessoal da disciplina, de uma responsabilidade, uma organização, né? Para que esse regramento de obediência, de submissão aconteça, existem regras, existe uma normatividade, existe uma lei.
E esse sistema hierárquico necessariamente não se identificaria com o sistema totalitário, porque a questão do totalitarismo é que ele está a serviço do desejo do líder, né? Do líder totalitário. Como diziam os nazistas, o desejo do Führer, né? Que é uma dinâmica que está sempre em movimento, de acordo com a sua voluntariedade, reiteradamente a questão do seu próprio desejo, e por isso uma questão de um regramento, de uma hierarquia, né? De regras gerais, isso ia se contrapor ao seu desejo, que o seu desejo seria muito mais volátil, muito mais suscetível a uma totalitarização, né? Como era o caso do Hitler e do Stalin, né? Que era a vontade dele que se afirmava e que os outros deveriam seguir. Quando isso impera, né? Quando isso se estabelece, não se pode falar de hierarquia, né? A hierarquia ela tem uma respeitabilidade, uma responsabilidade, uma divisão de tarefas, mesmo que seja a mais piramidal possível, tem uma respeitabilidade, né? E aqui é uma questão do desejo do líder totalitário, né? E aí cita, inclusive, na União Soviética, que tinha grupos de vanguarda, né? Que seriam justamente... Seria justamente... Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Ixi, o que é que falou, Matheus? Seria essa articulação, né, entre duas categorias de simpatizantes e membros, né? Aqueles membros que viveriam integralmente como núcleo mais próximo da liderança, vivendo justamente essa submissão ao desejo do líder, e que seria algo assim mais impactante, né? E toda uma rede de simpatizantes, a qual, por sua vez, daria, de certa forma, uma expansividade, uma fluidez, né? Um ar mais doce, né? Já que o simpatizante ele tem a sua vida cotidiana, mas ele remete o seu ideário de vida àqueles que, de certa forma, estão no núcleo mais perto e vivendo mais. Eu estou falando integral, mas integral é uma palavra tão plurívoca, né? E mais intensamente a realidade cotidiana dessa proximidade com o líder, né? Numa articulação que, de certa forma, existe, portanto, esse grande campo da vanguarda, composto por esses participantes mais próximos e por toda essa rede de simpatizantes, que, de alguma forma, faz um jogo com que a gente pode chamar de mundo exterior, né, que se manifesta através dessas organizações, faz por uma relação por meio das organizações de vanguarda, né? Reitera que os simpatizantes são concidadãos inofensivos numa sociedade não totalitária, né? Pois não podem ser chamados ainda de fanáticos obstinados. Talvez esse núcleo mais duro que eu estou falando seja um dos fanáticos obstinados que seguem piamente, cegamente o desejo do líder, né? E por isso dão um ar de suavidade e respeitabilidade àqueles que de alguma forma vivem o fanatismo, né? É como se eles fossem a face mais para o exterior, né? Uma face mais meiga, mais doce para o exterior daqueles que vivem a obstinação fanática do totalitarismo, que é o outro, são os membros do partido propriamente dito, né? Os membros do partido estão imersos na obstinação fanática totalitária, né? Enquanto que o simpatizante tem uma cara de habitante normal, né? Já, por sua vez, o membro do grupo militante identifica-se completamente com o movimento, não tendo profissão nem vida pessoal independente desse último, enquanto os simpatizantes eles têm a vida normal. Estão voltados, o membro do grupo militante está voltado e devotado para a atividade totalitária, né, de articulação dos desejos do líder, né?
E numa articulação muito interessante que a Hannah coloca, né, os simpatizantes constituem um muro de proteção em torno dos membros do movimento e, por sua vez, representam para o grupo militante o mundo exterior normal, né, porque eles trazem esse frescor do mundo normal, né? Se é que frescor é uma boa palavra, né? Numa premissa a partir da qual existe o mundo é dividido em dois gigantescos campos inimigos, né? De um lado, a gente tem o movimento militante ou o movimento totalitário, que luta contra todo o resto do mundo, né? Essa dicotomia totalitária, né? Que seria suavizada através de uma graduação interna dos escalões, né, da militância, e os quais culminam, por um lado, no grupo militante mais perto, mais afeito ao desejo fanático do líder, e enquanto isso existe uma grande massa diluída como simpatizantes, né? Um jogo entre o radicalismo do fanático e a face doce do simpatizante, né? É interessante o que ela fala aqui, porque esse mundo totalitário ele pode se reorganizar no estado de fluidez de acordo justamente com o desejo do, do militante, do líder, né? Aí na página 504 a 505 vai mostrar várias hierarquias da SA, da SS, os comandos do Himmler, né, unidades que chamavam unidades da caveira, que foram criadas para os campos de concentração. Então, serviços de segurança, tem uma série de centros de raça e de colonização, que são uma série de desdobramentos das militâncias que vão sendo feitas na medida da evolução do desejo do líder totalitário, que de alguma forma se encarna em subdivisões que tenderiam às maiores multiplicidades, tanto quanto o desejo do líder totalitário, né? Então existe essa fluidez, que é uma hierarquia que é diferente daquilo que a gente disse no começo, que é uma hierarquia de obediência a uma norma, né? É uma hierarquia suscetível a todos os desejos do líder, né? Então é uma hierarquia, mas não é uma hierarquia de uma ordem disciplinar como uma responsabilidade imanente dessa ordem, não, é tudo imanente do desejo do líder, né? E é dentro desse contexto que, em alguns momentos, ela vai falar aqui, até citando a questão dos uniformes, né? E, de fato, havia lideranças no nazismo que não eram, do ponto de vista militar ou do ponto de vista bélico, tropas com, com habilidade equivalente ou superior a outras hierarquias militares, seja na Alemanha, seja em outros países, né? Mas o que estava em jogo era justamente essa representatividade, né? Essa coisa quase fetiche, né? Os enfeites militares, essa ostentação dessas tropas paramilitares que, de fato, porque havia uma cisão entre a polícia nazista e o militarismo, que seria de uma outra ordem, seria justamente a questão do treinamento, a questão do uniforme, a questão das ritualidades, das gestualidades, né? Que muitas vezes iriam culminar em assassinatos tanto da população como assassinatos internos, né? Que tanto na Revolução Russa como no nazismo, as insurreições ou as divergências com o desejo dos líderes às vezes culminava com o assassinato dos próprios membros militantes, né? O que estava em jogo dentro desse jogo, a partir do próprio uniforme, a partir das ritualidades, a partir dos enfeites militares, era justamente dar uma face que depois justificasse os assassinatos, seja os assassinatos nos campos de concentração, ou seja, os assassinatos internos, de acordo com a vontade do líder, né? O líder ele seria a medida que justificaria tanto o assassinato de populações
quanto assassinatos internos dos próprios membros, entre os próprios membros militantes, né? E aí por isso que havia uma formalidade do vestuário, uma formalidade das cerimônias, né? Havia toda uma cerimonialidade, havia uma questão ritualística que faria com que a própria pessoa, o próprio assassino, se identificasse com essa ritualidade, a qual justificaria as atrocidades, né? No sentido bem miliciano, né? Mas uma milícia ostentosa de rituais, né? Existe uma organização, né? E justamente aí fala, em torno da página 508, ela fala que uma organização totalitária, um movimento totalitário, seria comparável aos advogados, aos médicos, aos juízes, enfim, aos engenheiros, como uma categoria, né? Mas o que se vislumbraria de fato é que para toda essa ritualidade justificaria os assassinatos organizados, né? Organizações de vanguarda que na sua forma mais concreta eram grupos de extermínio, né? Para isso justificados por questões raciais, culturais, as questões dos judeus, as questões das 300 famílias que dominam o mundo, as teorias conspiratórias, né? Que vão se aglutinar na justificativa de violências organizadas. Na verdade, seria uma formação de uma elite violenta, né? Violenta, totalitária, a seguir o desejo do Hitler, né? Em uma certa altura, na 510, a Hannah vai dizer, inclusive citando o caso do Rom, que era o chefe da SA, de uma subdivisão do nazismo, né, que eles eram opositores, né, um com o outro, não eram tinha uma relação amistosa o Hitler com o Rom. Em uma certa altura, o Hitler manda exterminar o Rom, né? E que às vezes, assim, não é questão da pessoa ser mais hábil na política ou na manobra, né, ou no ideário implícito, seja no nazismo ou no comunismo, né? Mas haveria, tanto aqui ela diz que o Trotsky, que foi vencido pelo Stalin, né, ele era muito mais hábil do ponto de vista ideológico, no que se refere à doutrina comunista, do que o próprio Stalin, mas o Stalin ele tinha uma capacidade de mover, fazer girar a máquina totalitária, e de impor o seu desejo como como lei do partido, né? De uma forma que o Trotsky, na sua consciência de liderança, não tinha, né? Que isso me faz lembrar outros trechos da Hannah Arendt, onde ela diz que o líder totalitário não precisa ser inteligente, não precisa ser esclarecido, ele tem que ter a capacidade de fazer mover a máquina totalitária, né? E aí que entra a questão, não é uma questão exatamente de um conteúdo de consciência social, seja ela qual for. Na página 511, a Hannah coloca que a tarefa do líder é fazer, por um lado, a defesa do movimento contra o mundo exterior, né? O mundo exterior que é justamente o movimento totalitário contra o resto do mundo, contra todo mundo, né? E, por outro lado, ser a ponte direta através da qual o movimento se liga a esse mundo, né? Essa figura, né? Essa figura catalisadora da engrenagem totalitária, né? De toda a rede totalitária, né? Como uma responsabilidade total encarnada nessa figura onipresente, né? Do líder, né? É muito fácil ver isso em Hitler, ver isso em Stalin, né? Ele faz uma diferença do tirano para o líder, ela faz uma diferença do tirano para o líder totalitário, que o tirano jamais se identificaria com seus subordinados, e muito menos com cada um dos seus atos. Poderia usá-lo como bode expiatório, né, numa manipulação das atitudes dos subordinados, enquanto que o líder totalitário, ele como o desejo dele se expressa em todos os seus subordinados, ele
tem que liquidar aqueles que cometerem os erros de expressão do próprio desejo dele. Né? O desejo do líder totalitário se expressa nos atos dos subordinados. Né? Por isso que os outros, quando erram, têm que ser exterminados, porque extraíram o próprio desejo do líder. Né? E aí surge a figura do impostor. Né? O líder estava sendo representado por um impostor. Os militantes que o traíram ou que fizeram atitudes no sentido contrário do seu desejo, eles eram impostores, porque não eram um espelho do desejo do líder totalitário. Né? Por isso a identificação, né? Olha a contradição. Né? É uma simbiose aí, é uma unificação que, na verdade, vai justificar o extermínio do impostor. Né? O verdadeiro mistério do líder totalitário reside na organização que lhe permite assumir a responsabilidade total por todos os crimes cometidos pelas formações de elite e, ao mesmo tempo, adotará honesta e inocente respeitabilidade do mais ingênuo simpatizante. Ele se responsabiliza por todos os líderes de formação de elite, mas ele mantém a unidade de forma que, quando surge um impostor, ele diz que ele foi ingenuamente surpreendido pela impostura, né? Aí reside o seu direito de matar os seus militantes, né? Os seus representantes, né? Agora esse trecho da 512 em diante, eu acho precioso, que ele fala que, cita ela, né? Citando um outro autor, de que os movimentos totalitários são sociedades secretas montadas à luz do dia. Quando as sociedades secretas são ocultas em geral, né? O movimento totalitário como sociedade secreta também tem iniciações que regulam a vida dos seus membros, né? Tem estratégias de jogos de verdades, de mentiras diante das massas não iniciadas. Exige obediência restrita, né? Tem mecanismos de manter coeso a fidelidade ao líder, né? Existe um mistério ao redor do líder, né? Que só um pequeno grupo de iniciados próximos vai ter acesso e desvendar esse mistério. Aí tem uma outra massa de semi-iniciados que muitas vezes almejam entrar no ciclo dos iniciados mais próximos ao líder. Né? Eu tenho uma grande massa de simpatizantes que observa atônita os movimentos do líder. Né? Tem juramentos, às vezes, de sangue, né? Tem pactos. Né? Em processos de inclusão nesse movimento esotérico, né? De fato, né? De organização das massas, né? Dessas hierarquias, né? Tem rituais de iniciação que enquanto em certos círculos fechados são ritualísticas específicas, muitas vezes nesse contexto são marchas na Praça Vermelha, são, né, rituais coletivos, né, são formalidades pomposas, né, juramentos de sangue, juramentos diante da bandeira, né, nazismo, situação bizarra de que as pessoas só entrariam como membros militantes se provassem que não são descendentes de judeus, né, tinham que provar que até uma certo nível de avô, bisavô, enfim, não havia ascendência, né, de judeus, né? Que lá fala obscura origem genética de 80 milhões de alemães, né? Com uma bizarrice que se criava com um artifício, né? Essa criação dessa idolatria toda fanática, né? Com ritualidades, movimentos articulando. E justamente criando toda uma ficção conspiratória ao redor das sociedades secretas, ao redor da mítica de que tanto Hitler e Stalin participavam de sociedades ocultas, né? E que de alguma forma vai legitimar
as arbitrariedades de biologias inferiores, de toda uma justificativa ocultista e secreta para os assassinatos, né, para o desejo descabido, né, dos seus líderes totalitários, né? E tudo essa mística iniciática faz parte da propaganda, né? Faz parte da criação do mito, vai compondo esse mundo à parte, né? Esse mundo diferencial à parte, no qual que vai consolidando, né, essa figura do Stalin ou do Hitler como centros esotéricos, né? Figuras esotéricas, né? De, de um movimento totalitário conspiracionista, né? Contra o mundo, né? Contra as conspirações do mundo, né? Que também justifica a existência de polícias secretas, né? De conluios de uma elite mais próxima dos militantes, cada vez mais fanática, mais obscurecida por todo esse ideário de diferenciação, né? De verdades secretas que vão se criando ao redor do mito do líder como uma figura de cunho iniciático, né? Né? Criando toda uma rede de espetáculos, né? Espetáculos que vão se culminar com os crimes, né? Espetáculos criminosos, confessos, esses crimes são confessados, né? Não é que são muitas vezes ocultos, fazem parte da legitimação pública desse jogo de poder, que, né? A própria publicidade dos assassinatos, dos extermínios, vem corroborar a justificativa que está no fato dessas diferenças que acontecem na figura quase mítica do líder e desse seu ideário, né? Que está sempre mudando de acordo com o seu desejo, com a sua capacidade de nortear, de fazer mover a máquina totalitária, né? Nesse sentido é que entra a questão da propaganda. A propaganda de massa descobriu que o seu público estava sempre disposto a acreditar no pior, por mais absurdo que fosse, sem objetar contra o fato de ser enganado, uma vez que achava que toda afirmação, afinal de contas, não passava de mentira. É um jogo no qual quanto mais assim se diga que o líder é um facínora, né, mais as pessoas vão achar que isso é mentira, né? Já que o que está em jogo é justamente essa sabedoria oculta, né, que é constituída ao redor do líder, né? A gente fala, na contemporaneidade, a gente fala da biografia de alguns líderes do país, quem é extremista, fanático, mas eu não acredito, né? A pessoa fala, eu não acredito. Não acredito que ele faz isso. Não acredito que, que ele é fascista, racista, que ele é terrorista. Não acredita, a pessoa não acredita. Tem dados objetivos, tem processos, tem dados objetivos. A pessoa não acredita. Porque a credulidade dos simpatizantes, que é essa grande massa que se sustenta ao redor desse eixo do líder, né, torna as mentiras aceitáveis para o mundo exterior. Ao mesmo tempo que se constitui o gradual cinismo dos membros das formações de elite. Né? Num jogo entre essa ingenuidade que é constituída ao redor dos fanáticos, né, vai se agregar o cinismo das lideranças. Né? E na medida que existe todo esse arranjo totalitário ao redor, elas não precisam provar nada para ninguém, os militantes, né? É como se a sua própria existência já legitimasse seus atos, por mais arbitrários que fossem, né? Isso, né? E criando um mecanismo de propaganda e de afirmação de imagem na qual a existência dessas figuras já se justifica por si só, né? Mais uma vez fala do círculo íntimo em torno do líder,
Pode ser até uma instituição formal que vai, de alguma forma, criar esse séquito de seguidores, né? Que vão seguir, que vão, de alguma forma, proteger o líder e expressar diretamente o desejo dele, né? E fazer expressar lutas raciais, né? Supremacias de sangue, né? Superioridade de raças, né? Criar pseudociências raciais, né? Através de atos, né? Porque aí depois que entram atos de extermínio, atos de submissão, né? E aí desse núcleo militante que não segue as ordens, que é considerado um impostor, um traidor, né? Uma lealdade a toda a prova, que muitas vezes beira o suicídio, né? Escuta muito falar de pessoas fanáticas que fariam tudo pelo líder até morrer por ele, né? Isso foi vivido na Segunda Guerra Mundial, né? O Hitler morria e todos os seus ascetas, muitos se suicidaram juntos, né? Quando não foram mortos por traição, né? Então é isso. Uma lealdade que vai reforçar a infalibilidade do líder. O líder não erra. São os outros que não compreendem a sabedoria e a iluminação dele. E aquele que vem atraí-lo está suscetível de ser assassinado e como contaminado pelo conspiracionismo do mundo, por meio do qual o movimento totalitário é contra todo mundo, né? Porque a verdade está no desejo do líder. Então é isso. Hoje a gente fez uma inversão, a Rosa teve um problema no computador dela, ela vai... Quem mais quer facilitar, gente? O que vocês acharam? Nazaré levantou a mão? Sim. Eu também fiquei muito impressionada com a capacidade de análise da Hannah Arendt aqui nesse capítulo. O lugar onde ela coloca essa coisa da organização totalitária, né? E aí, acho que duas coisas me chamam a atenção, né? Porque, na verdade, acho que eu não consegui pensar o suficiente sobre elas ainda. Mas uma delas é essa coisa que ela vai falando sobre o papel dessa organização totalitária na criação e na sustentação de uma mentira, de um mundo fictício, né? E como é que toda essa organização, esses detalhes todos que você foi falando aí, Fernando, como que ela serve a esse propósito, né? Então, esses círculos todos, né? Quando ela fala da vanguarda e da relação com os simpatizantes, essa relação entre a organização totalitária e o mundo exterior, o mundo não totalitário, né? O quanto que esse modo de funcionar, no fim das contas, produz esse efeito de criar e de proteger, né, a ficção totalitária, que talvez se resuma um pouco nessa coisa meio conspiratória mesmo de nós contra o mundo, né? Não sei se eu entendi isso corretamente, mas ela, na página 526, por exemplo, ela chega a falar, a se referir ao totalitarismo como reino da carochinha, né? E aí é muito, para mim, assim, muito louco mesmo pensar isso tudo, né? É como que
o tamanho do terror, né? E da violência que se produz a partir do momento que essa organização totalitária assume o poder, né? Ter se tornado possível a partir de uma ficção ou de várias ficções, né? De ficções centrais aí que sustentaram essa organização e que foram sustentadas por ela. Então, isso eu achei um elemento muito interessante aqui desse capítulo, né? E um elemento para a gente pensar mesmo. Bem, tem várias passagens aí onde ela fala sobre isso. E aí, o segundo ponto que me chamou a atenção é essa coisa do líder, né? Essa questão de que se no início da organização totalitária algumas habilidades aí de manipulação e de, né, desses que se tornaram os líderes, né, de Hitler, de Stalin, são importantes para que eles cheguem aonde chegaram, ela também vai dizer que quando a organização totalitária se consolida, se eu entendi bem, né? Aí praticamente a gente não pode mais separar a organização do líder, né? Porque o líder. Eu acho que eu anotei aqui uma página, deixa eu ver, para ajudar no que eu estou querendo dizer. Acho que é na página 510, né? No último parágrafo, ela diz: tais capacidades pessoais, no entanto, ela está falando das capacidades do Hitler e do Stalin, que eram mestres em detalhes, no início das carreiras dedicaram-se quase exclusivamente à questão de pessoal, de modo a que, a uma certa altura, quase todo homem importante no partido devia a eles a sua posição. Mas essas capacidades pessoais, no entanto, embora sejam um pré-requisito absoluto para os primeiros estágios da carreira, e mesmo mais tarde estejam longe de serem insignificantes, já não são decisivas a partir do momento em que o movimento totalitário se consolida, em que se estabelece o princípio de que o desejo do Führer é a lei do partido. E toda a hierarquia partidária está eficazmente treinada para o único fim de transmitir rapidamente o desejo do líder a todos os escalões. A essa altura, o líder torna-se insubstituível, porque toda a complicada estrutura do movimento perderia a sua razão de ser sem as suas ordens. E mais à frente, na outra página, ela diz: a tarefa suprema do líder é personificar essa dupla função que caracteriza cada camada do movimento, agir como a defesa mágica. Essa parte você já leu, Fernando. Mais abaixo. Enfim, aquela ideia de que o líder e o seguidor, quer dizer, eles vão se tornando quase que uma coisa só, né? É uma submissão absoluta, né? Como é que o ser humano, no filme o Bunker do Hitler, chegava uma secretária dele na hora que estava tudo ruindo, né? Me diga o que eu faço agora, entendeu? Sabe? A pessoa se apaga, né? É um apagamento, né? Tive a rever o Bunker, né? Os Últimos Dias de Hitler, tem uns filmes assim, que esses são bem ilustrativos, né? Então, tem isso e tem a coisa da própria organização, porque tem uma hora que a Hannah Arendt também fala assim, que o círculo próximo já pode não acreditar mais na mentira do Hitler. Sim. Mas fica para eles. Porque ele... É isso, porque mover, quer dizer, mexer com a liderança é mexer com a organização totalitária como um todo, né? Então, como que essa coisa da organização e o líder vai se tornando uma coisa só? Isso
Isso me impressiona, né? A tal da infalibilidade, né? Não é só tem líderes religiosos que a doutrina diz que o que ele fala é infalível, né? Vou nem citar quais religiões que são assim, né? Sim, mas É um aqui a infalibilidade parece que advém da própria organização totalitária, sim, não, sim. né? Então, isso que eu achei, falei, gente, eu fiquei muito impressionada mesmo, e com a coisa de como que as lideranças do movimento totalitário, quer dizer, além do líder, ou os que estão em volta do líder e a elite do movimento, que acho que é como ela chama, a elite do movimento totalitário, como que ela é metodicamente treinada para desprezar todo fato e toda a realidade, isso na página 523. Então, para mim, essa relação entre a ficção e a organização totalitária é uma coisa impressionante quando a gente pensa onde é que isso foi dar. Mas falei demais até, gente. Não, imagina, inspiradora. Por isso que não precisa o líder ter alguma qualidade intrínseca, ele precisa estar no centro dessa engrenagem. Pode ser o cara mais patético e mais arbitrário do mundo, mas se ele for indispensável para a engrenagem, né, o eixo da engrenagem, ele tem a valia dele, né? Obrigado, Nazaré, em nome do coletivo. Natane, levantou a mão, boa noite já. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Certo. Bom, assim, eu fui também, né, parte da fala da Nazaré, e assim, lógico, né, dançando aí todo esse movimento totalitário, e, assim, eu ficava pensando como é para aquelas pessoas que estavam trabalhando, né, lá nos campos de concentração, né, assim, que coordenavam com o extermínio das pessoas, que vivenciavam cotidianamente esse processo. Eu ficava assim pensando, né? Porque uma coisa é você tá lá no seu gabinete e comandar, né, assim, soltar os gases lá, né, na câmara de gás. Outra coisa é você tá lá, sabe? Você vê as pessoas, você olhar para o olho delas e saber que você vai matá-las, né? E aí eu fiquei pensando, como isso seria possível, né? E aí, nesse capítulo, né, quando vai trazendo essa questão do mundo, o exterior, né, de toda essa, né, assim, essa arquitetura aí, né, dessa organização totalitária, como ela vai se, ela pode ser eterna, inclusive, né, falei isso, ela pode se manter eternamente. Na verdade, essas mentiras em torno, né, enfim, judeus, né, toda essa questão aí que nós já falamos, as propagandas, né, que nós já comentamos, na verdade, eu fiquei pensando que foi uma realidade construída, né? E o homem constrói o que é real e o que é irreal, assim, entende? Não existe assim a verdade do que é a realidade. Nós construímos, nós falamos o que é e o que não é. Então, na medida em que isso foi sendo falado reiteradas vezes, né, que as pessoas foram ali hipnotizadas, né, por essas falas, fiquei pensando, né, realmente tornar normal entre o normal e o patológico. O normal é o extermínio, né? É o esperado. E eu fiquei pensando, é isso, assim, acho que talvez essas pessoas que estão ali, elas colocam, elas se anestesiam, né, emocionalmente, e elas colocam a responsabilização no líder. É o desejo do líder, né? É ele, né? Então, se eu matei, deixei de matar. O que eu lembro com isso? Então, eu fiquei pensando que é tudo deslocado para o líder, para o que ele quer, e ao mesmo tempo desse convencimento de que isso é o esperado, né? Isso é o esperado pelo nosso comportamento, o esperado é esse,
né? O desejo do líder. Então tá tudo certo. E aí eu fiquei pensando que é a total vivência, né? Assim, é um laboratório da loucura, assim, acho que foi isso, assim, você tá lá naquele momento com Hitler, é você vivenciar a loucura, né? De um nível de desumanidade, né? Gritante. A loucura no sentido de um afastamento de uma realidade, né? Que é a realidade que a gente procura, que é a realidade do respeito, da democracia, mas aí você inverte os papéis para vivenciar outra realidade. Eu fiquei pensando nisso, assim. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. É natural, entende? Se torna natural. É só quanto a gente fala lá da campo de concentração, mas não é que agora tem guerras que são absurdas, né? As pessoas são tratadas como animais, né? Não são humanas, né? Tem esse desígnio, né? Onde tem totalitarismo, tem pessoas que são mais humanas do que outras, né? E outras que são menos humanas, né? Obrigado pela partilha, Nathan, em nome do coletivo. Johnny levantou a mão? Oi, boa noite. Eu só queria comentar a respeito da leitura, das falas, né? Lembrando um pouco que todos me ouvem, certo? Que essa irracionalidade, né, que a gente presenciou nos últimos 4 anos, por exemplo, irracionalidade enquanto movimento político, né? Aqui no Brasil, por exemplo, com essa categoria conceitual de neofascismo, relembrando o totalitarismo, e a meu ver, essa irracionalidade, tanto que nós vivemos, como nós vivemos até hoje, de uma certa maneira, como o que foi produzido, né, pelas organizações, a qual o líder, ele manifestava na estética, no discurso, e no simbolismo, essa irracionalidade através dos campos de concentração, por exemplo, né, a perseguição, etc., a gente, pelo menos, percebemos que essa irracionalidade, enquanto categoria conceitual, ela é produzida, né, a partir dessa organização, né, essa organização no sentido de conivência, né, com essa irracionalidade, até mesmo nessa animalização do outro, né? Através das guerras, através de todas as violências que recaem sobre o outro, ela é produzida a partir de uma aparente irracionalidade. Porém, o que está por trás dessa irracionalidade, ao meu ver, é uma produção a partir da racionalização das organizações, no sentido de conivência, né? Por exemplo, essas narrativas que a gente vê no Brasil, atualmente, quem conta a melhor mentira diante dessa produção irracional, tanto faz ser como no espectro esquerdo como no espectro direita, a gente vê muito no discurso do debate público a disputas de narrativas nas redes, né? E essas disputas de narrativas na rede, em uma grande medida, operam a produção de afetos, né, a partir da irracionalidade de aceitação, entre aspas, diante desses absurdos que nós presenciamos, não só no Brasil, como em outros espaços territoriais, a partir da guerra, né, a partir da irracionalidade produzida com conivência de uma organização, por exemplo, nos Estados Unidos, que o líder, não no sentido totalitário, mas no sentido de liderança, o Donald Trump, né, como elemento simbólico dessa irracionalidade de invasão, de perseguição aos imigrantes e por aí vai. Sim. Só mostra como o processo civilizatório é ficção, né, gente? Aquilo que a Nazaré também estava falando de ficção. Civilização são jogos de verdades, né, Johnny? A ideia da humanidade é ficcionada. Né? Nós somos
ficções encarnadas. Só que tem umas que são mais cruéis do que outras, né? Enfim. Mais alguém quer comentar, gente? Eu quero. Eu fico, não sei, essa coisa de que se somos ou não ficção, né? Eu fico pensando que, pelo menos aqui na argumentação da Hannah Arendt, aparentemente permanece alguma coisa que a gente pode referir como realidade, como fato, né? Na relação com a ficção. Então, enfim, É, né? mas ela fala de espetáculo, né? Espetaculoso, fabuloso, né? Fala, Não, fala, não, fala. não é que não exista. Não é que não exista, né? Não, Mas é. e aí eu queria eu só compartilhar uma coisa assim, eu não sei se alguém de vocês leu O Homem que Amava os Cachorros, escrito pelo Padura, aquele romancista cubano, e ele fala do assassinato do Trotsky. É um livro, ele é um romance, mas acho que baseado em alguma pesquisa, né? E ele vai falar da fuga do Trotsky do Stalin, né? Então, um período de, acho que 10, 11 anos aí, em que o Trotsky fica fugindo do Stalin, e ao mesmo tempo ele vai contando a história do Ramon Mercader, que foi o assassino do Trotsky, né? Que Que interessante. que era um comunista catalão, e como esse comunista catalão vai sendo fabricado e tornado o assassino do Trotsky. É muito interessante. Então, só para dizer para vocês, se alguém, eu não sei se alguém leu e se lembrou dele, lendo esse capítulo da Hannah Arendt, mas eu me lembrei muito dele, fiquei com vontade, inclusive, de reler, e aí fica a dica, quem gostar de romance é muito, muito legal, muito, né, mesmo tendo essa história que é verídica por trás, né? Ele, ele tem uma escrita de ficção, porque parte é um escritor cubano escrevendo, então vão se entrelaçando as narrativas desse escritor cubano fictício, né? O próprio Trotsky e o assassino do Trotsky. Então, são narrativas que vão se entrelaçando. É bem legal o livro, e eu acho que ele traz um pouco desses elementos aqui que ela vai falando, né? Então, como é que esse assassino foi fabricado, afinal, né? O Homem que Amava os Cachorros? O Homem que Amava os Cachorros. Eu É a acho dica, que pessoal. tá bom. É isso. Ótima dica, deu vontade de ler. Mais alguma É, questão, pessoal? Lembrando que estamos a 4 encontros com um feriado daqui a 15 dias. São 4 mais o feriado. Semana que vem, atualizando o cronograma. Semana que vem a gente tem a Rosa trabalhando o 3.1, chama Estado Totalitário, que vai dar 528, 558. Depois temos o feriado. Temos a facilitação do Guilherme, da Nazaré, e eu finalizando essa nossa jornada, gente, que, olha, tem que louvar a nossa fibra. Não vai ter presença hoje. A monitoria, fim de semestre, galera. Fim de semestre. Monitoria não deixou. Vai ter presença para todo mundo. E, enfim. Então é isso. Temos fôlego, finzinho de semestre, finzinho de ano. Vamos sagrar a vida daqui até o nosso último encontro, né, gente? Mas já de antemão, parabenizo o fôlego de todos nós, porque a gente faz grupo de estudos desde 2020, esse é o grupo mais longo. Aliás, já aproveito para dizer que a gente já sentou para organizar o ano que vem. A gente vai estudar questões étnico-raciais, a gente vai estudar Frantz Fanon e as encruzilhadas,
do Davidson Faustino, um professor que era da Unifesp, agora faz alguns meses que foi para a USP. Era meu colega aqui. É um comentarista que vai mostrar a obra do Fanon, como um todo, os conceitos gerais do Fanon. E depois a gente vai estudar o Fanon, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, tá? Vai começar em março e vai até agosto. Tá? Essa semana eu, a Yara e o Guilherme montamos o cronograma. Então já agendem, quintas-feiras de março a agosto. Daqui a pouco. Vai ser na quinta mesmo, nesse mesmo horário? Mesmo bate-local, 17h30 é o meu horário fixo. Certo? Então já reserve na agenda de março a agosto, tá? A gente vai ter agora o recesso escolar. O semestre letivo começa em março. E aí a gente retoma, tá? Estão convidados, convidadas, convidados. Certo? Então é isso aí, gente. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Semana que vem, reiterando a generosa dedicação da Rosa. E a gente se vê, tá bom? Grande abraço, pessoal. Para a gravação, quem quiser conversar um pouco, a gente conversa.